E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista já começa muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Karna, um jovem garoto que recebeu uma marca dada do céu que revela sua ocupação como sábio, tendo como habilidade necromância. No começo ele ficou bastante feliz por ser uma ocupação forte, possuindo uma enorme quantidade de magia, sendo capaz de derreter seus inimigos facilmente. Por causa disso ele não era capaz de controlar esse poder completamente. Ele morava junto com seus avós, pois perdeu seus pais, com isso ele queria muito retribuir tudo o que fizeram para ele. Neste mundo, quando alguém completa 13 anos, é reconhecido como adulto e realiza o rito de iluminação para receber sua profissão e habilidades. Aqueles que recebem uma marca serão automaticamente registrados no sistema de guilda, se tornando um aventureiro. Existe muitos privilégios em se tornar sendo capaz de realizar missões que paga muito dinheiro, e também pode ser recrutado por um grupo de heróis lendários com a missão de derrotar os reis demônios. Por causa da sua profissão de sábio, Karna acabou sendo recrutado por um desses grupos de heróis, e isso ele queria muito, pois ganham muito dinheiro sendo capaz de ajudar seus avós. Porém, após lutar contra alguns monstros com o grupo do herói, eles pedem para Karna sair do grupo, isso porque sua habilidade de necromância era considerado muito nojenta para as garotas. Com isso o restante do grupo estava sendo completamente inúteis nas batalhas. Após conversarem um pouco, Karna acaba ficando sozinho, sendo expulso do grupo. Após retornar para tentar encontrar outro grupo, como ele foi expulso, começaram a acreditar que Karna era um problema, se tornando um aventureiro solitário. Após alguns eventos, acidentalmente ele acabou invadindo o território do rei demônio. Após dizimar poderosos demônios com sua habilidade de necromância, o Lorde Demônio aparece e faz uma oferta para Karna para servi-la, pois ela acha sua habilidade de necromância a mais magnífica desse mundo. Após descobrir que ia ganhar muito dinheiro, Karna aceita a oferta, e agora ele vai iniciar uma nova jornada, agora como inimigo da humanidade, sendo um mago lendário do exército do rei demônio, e com isso mostrar para todos que a habilidade de necromância é a mais forte desse mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Abel, um jovem garoto que foi abandonado por sua família. Tudo isso por causa que eles tinham medo do seu enorme talento para magia, onde ele era capaz de conjurar feitiços sem realizar encantamento. Com isso eles acreditavam que só os demônios poderiam fazer isso, e por causa disso Abel foi humilhado e jogado para fora da sua casa igual a um lixo. Com isso ele começa a vagar sem rumo, congelando no frio sozinho, e para sobreviver ele começou a roubar comida, e seu local para dormir era perto de um esgoto. À beira da morte, uma pessoa aparece e pergunta seu nome. Mesmo sem forças para falar com sua magia, ele diz seu nome. Após essa pessoa ver sua determinação e talento, decide levá-lo para ser como seu novo filho. Após 2 anos ele vinha estudando no orfanato da pessoa que tinha encontrado ele, conhecido como Garios. Ele era um grande mago que ficou famoso na capital, com isso ele vinha ensinando magia a Abel. Nesse mundo em que ele vive, os olhos valem mais do que as pessoas, onde a cor dos olhos representa a sua afinidade com magia, e os olhos de Abel de âmbar podem forjar e combinar qualquer coisa. Por isso é chamado de poder demoníaco e foi perseguido. Com isso mesmo, nesse orfanato ele foi isolado, e nestes 2 anos ninguém o chamou de amigo. O único que conversava normalmente com ele era Garios. Com o passar do tempo ele eventualmente superou seu professor. Com isso, pouco tempo depois ele recebe um convite pela Sociedade de Magia, e com isso Abel inicia uma nova jornada ao lado da heroína do fogo em busca de lutar contra o exército de demônios e destruir o rei demônio para que possa salvar o mundo. Porém, por causa da cor de seus olhos e seu poder, talvez ele não seja capaz de salvar a si mesmo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Proseu, um jovem que acabou indo parar em um local misterioso sem lembranças de quem ele era. Logo após isso, uma mulher aparece diante dele e invoca um enorme monstro que rapidamente ataca ele. Quando ele estava prestes a morrer, ele acaba criando uma arma e consegue derrotar o monstro. Logo após isso, essa mulher fala que o que ele fez foi por causa da sua habilidade de criação, onde ele pode materializar coisas da sua memória proporcional à sua magia. Porém, ele não pode criar coisas vivas. Após isso ela fala que agora ele se tornou um novo Lorde Demônio chamado de Proseu, e ela também revela ser um rei demônio das bestas conhecida como Marco. Após isso ela explica que os reis lideram os demônios e criam Dungeons para reinar sobre eles, atraindo humanos para entrarem, e com as suas fortes emoções das suas vidas funcionam como fonte de alimento, e ela vai ficar ao seu lado até ele sair do covil. Logo após isso ele cria o primeiro demônio do seu exército, porém como os demônios que ele criou vai ter que lutar
contra os inimigos de fora como peões. Ele não quer isso e com isso precisa criar uma dungeon onde ninguém vai precisar lutar. Após pensar um pouco, ele decide que vai usar como alimento para sua dungeon as esperanças das pessoas e não seus desesperos, e com isso construir uma cidade feliz ao invés de um labirinto cheio de armadilhas. E agora Proceu, como um Lorde Demônio, vai trilhar um novo caminho em busca de criar uma cidade onde os humanos e demônios vivam lado a lado, e ele vai usar sua habilidade de criação para proteger seu novo lar contra novos inimigos. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como o sábio mais poderoso do mundo. Porém ele estava cansado dessa vida, com isso ele decidiu usar o Rei Demônio como sacrifício para usar uma magia sagrada muito poderosa, uma técnica de reencarnação. Após esses eventos, ele renasceu em um jovem garoto conhecido como Ed. Quando ele completou 6 anos de idade, todo o conhecimento que ele cultivou na sua vida anterior voltou para ele. Essa sua nova família é bastante rica, com isso ele nunca teve problemas, e mesmo magia sendo bastante comum neste novo mundo, ele nunca pensou em usar, e quando ele abre sua tela de status, ele é apenas um nível 1 com estatísticas de uma criança comum. Com isso ele decide treinar um pouco para conseguir subir seu nível. Após derrotar um pequeno monstro, ele consegue seu núcleo, ganhando novas habilidades. Porém ele acabou ganhando milhares de pontos de bônus de reencarnação, muito mais do que na sua vida passada, quando ele era nível muito alto. Logo após isso ele escuta um grito na floresta, e após usar uma de suas magias ele encontra o lugar. Como suas habilidades estavam muito baixas, ele estava preocupado. Porém, como não daria tempo de chamar outra pessoa, ele rapidamente vai até o local, e ao chegar ele se depara com uma garota sendo atacada por vários orcs. Ele decide usar sua magia no rei para distraí-lo, mas para sua surpresa, ao nível de poder acaba dizimando o rei orc. Com isso ele descobre que aquela quantidade de pontos era realmente reais. Com isso ele dizima todos os outros monstros facilmente. Com isso agora Ed, possuindo muito mais poder do que na sua vida passada, está decidido que vai levar uma vida normal. No entanto, esse sonho rapidamente acaba quando ele acaba se envolvendo em uma missão onde ele tem que salvar esse mundo, usando todo o seu poder novamente contra poderosos inimigos. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo de fantasia onde heróis conhecidos como subjugadores têm a missão de encontrar o Rei Demônio e matá-lo antes que seja tarde demais. Agora a história segue com o protagonista, conhecido como Truza, um subjugador, que estava em sua missão para encontrar o Rei Demônio. Quando ele para em um bar para descansar, ele acaba se encontrando com uma garota que pede para ir junto com ele nessa batalha. Ela fala que na caçada do Rei Demônio antigo a família dela morreu e perdeu toda a sua cidade. Após isso ela veio treinando para lutar contra ele, mas Truza não se importa com sua história e não deixa ela ir junto, e fala para ela vazar da sua frente. Com raiva ela ataca Truza, mas ele não revida e fala que não quer ter ela no seu grupo. Logo após isso os outros membros do seu grupo aparecem e derrota ela facilmente. Após isso ele fala que se ela quiser entrar no seu grupo precisa ser tão bom quanto eles, e se ela continuar choramingando ela vai se arrepender por isso. Fazia pouco tempo que o atual Rei Demônio foi avistado, mas eles não sabem o que ele precisa para se tornar um demônio completo. Com isso eles têm que encontrá-lo e derrotá-lo antes que isso aconteça. Enquanto eles estavam viajando, eles se deparam com um monstro e sua equipe começa a batalhar contra ele. Pouco tempo depois a garota que eles encontrou no bar acabou seguindo eles, e quando ela chegou no local ela presenciou um massacre onde todos os membros da equipe de Truza foram mortos e apenas ele estava vivo. Ele não se importava com seus companheiros. Com isso apenas vai embora em busca de encontrar novos companheiros. Com isso Truza continua com sua missão de matar o Rei Demônio, porém vários mistérios estão por trás de Truza e dos outros subjugadores que caçam os Rei Demônios.